Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu na internet. Calma gente, eu já vou explicar porque que eu estou usando a abertura do Pirula para fazer esse vídeo. O Pirula recentemente fez um vídeo que foi um complemento de um vídeo que o Yuri fez a respeito de pesquisa sobre animais, e naquele vídeo ele acabou me citando quando ele falou do que são variáveis na matemática. Ele usou como exemplo função do primeiro grau, função do segundo grau, enfim. E nisso ele acabou jogando a bomba para mim para explicar um pouco sobre essa questão das variáveis. E o que acontece? Eu comecei a escrever um texto para poder acompanhar e fazer um vídeo, ensinar para vocês o que seriam as variáveis, por assim dizer. Mas eu percebi uma coisa. Primeiro, o vídeo ficou longo demais. O vídeo não, desculpa. O texto ficou extremamente longo. Ficaria um vídeo muito grande que eu acho que vocês não têm paciência para assistir. E eu também não tenho paciência para fazer um vídeo longo dessa forma. Além disso, um vídeo sobre variáveis puramente matemático, eu particularmente acho que não acrescentaria em nada nessa conversa, nessa questão que foi levantada pelo Yuri, depois completada pelo Pirula e depois mais completa ainda pelo Guilherme, que fez um vídeo sobre simulação computacional. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer um vídeo sobre variáveis em pesquisa, em geral, tá? Mas é claro que eu vou falar um pouco sobre variáveis na matemática, até porque é a minha área. Variáveis são um conjunto de valores que alguma coisa pode assumir. Por exemplo, nós temos aqui uma função desse tipo aqui, ó, y é igual a 2x. O x ele varia de valores e o y depende do valor de x para assumir um tal valor. Isso são variáveis. Tanto na matemática quanto nas pesquisas científicas de uma forma geral existem dois tipos de variáveis, que são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Eu vou dar um exemplo aqui usando, por exemplo, a função do segundo grau. Na função do segundo grau nós temos essa fórmula aqui, que é y igual a x² mais bx mais c. O x e o y são as variáveis quantitativas, porque elas determinam as coordenadas do ponto no gráfico e que nos dá o valor que nós queremos. Ou seja, nós temos um valor de x e esse valor de x nos dá um valor de y e ambos nos dão uma coordenada de um ponto. Mas além disso, nós também temos as variáveis qualitativas, que são o a, o b e o c. Por que qualitativas? Porque o c nos dá o deslocamento vertical do gráfico, o B nos dá o deslocamento horizontal do gráfico e o A nos dá a concavidade do gráfico, se é voltada para baixo, se é voltada para cima, se é mais aberto, se é mais fechado. Então é basicamente isso. As variáveis qualitativas, ou seja, x e y, nos dão as coordenadas do ponto e as variáveis qualitativas nos dão exatamente a forma do gráfico. Trazendo esse exemplo um pouco mais para a nossa realidade, vamos tentar fazer um paralelo com as pesquisas estatísticas e as pesquisas científicas. Primeiramente, vamos supor aqui que nós queremos fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas, uma pesquisa estatística no caso, perguntando para as pessoas se elas são ou não a favor da legalização do aborto e para que a gente vai fazer essa pesquisa. Toda pesquisa tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, não é uma pesquisa. Toda pesquisa necessariamente tem que ter um objetivo, porque se não tiver objetivo não é pesquisa. Então vamos supor que a gente faça uma pesquisa para saber se as pessoas são a favor ou contra a legalização do aborto e a gente queira fazer isso para ver se é possível instituir a legalização do aborto aqui no Brasil. Daí, quais são as variáveis quantitativas? A variável quantitativa nesse caso é exatamente o número de pessoas que serão entrevistadas, e apenas isso. Não há mais do que isso. Essa é a nossa variável quantitativa, o número de pessoas. Então vocês acham que é só isso? Que é só você entrevistar o número de pessoas e a maioria ganha? Não, na verdade não é assim que funciona. A gente também tem que levar em conta as variáveis qualitativas, que no caso é, por exemplo, o nível de instrução da pessoa, o nível de escolaridade. Então sempre que a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente tem que levar em conta se a pessoa tem filho, se a pessoa tem estudo, se a pessoa é de família rica, é de família pobre, é de família classe média. Então vamos supor aqui, a gente tem uma pessoa que tem um grau de instrução de ensino superior incompleto, ou seja, estudante de ensino superior, é classe média, é homem, não é religioso, e isso é igual a uma pessoa que é essa pessoa aqui que vocês conhecem perfeitamente, que é o Guilherme Tomichi. Tá vendo o tanto de coisas que a gente tem que levar em consideração
quando a gente faz uma pesquisa estatística? Não basta simplesmente você levar em consideração a quantidade de pessoas, porque nessa brincadeira muitas vezes a pesquisa acaba sendo furada meramente por desinformação. Agora trazendo um exemplo para a pesquisa científica, em relação àquilo que o Pirula e que o Yuri falaram sobre testes em animais, sobre controlar as variáveis. E sobre também testar remédios e produtos em animais e não em humanos. Nesse caso, quais são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas? Lembrando que nós estamos falando de medicamentos, de produtos químicos, por assim dizer, né? Então, as variáveis quantitativas são também o número de indivíduos testados. E as variáveis qualitativas são, por exemplo, o IMC, a pressão sanguínea, percentual de colesterol, se está grávido ou não está, se é homem ou se é mulher. Então vamos aqui comparar duas pessoas, por exemplo. Nós temos aqui uma pessoa que tem o IMC aproximadamente de 17, tem 1,90 m de altura, é homem, tem o colesterol muito baixo e possui uma série de alergias. Isso é essa pessoa aqui que vos fala. E temos também uma outra pessoa que tem o IMC de aproximadamente 30, mede aproximadamente 1,83 m de altura, se eu não me engano, posso estar errado, essa pessoa vai me corrigir depois se eu estiver errado. Tem colesterol alto, provavelmente. Não sei se ele tem uma série de alergias, mas vou supor que não tem. E tudo isso é exatamente essa pessoa aqui que vocês também conhecem perfeitamente. Aí o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de pesquisa científica, vocês talvez concordem comigo que alguns medicamentos podem ter um efeito em uma pessoa que não terá o mesmo efeito na outra pessoa. A gente não tem como controlar as variáveis em pessoas, ao contrário de controlar em ratos. Quando a gente cria ratos de laboratório para fazer... A gente não, porque eu não sou biólogo, eu sou matemático, eu nunca fiz isso. Mas quando os cientistas fazem isso de criar ratos em laboratório, eles fazem exatamente para controlar as variáveis. Por quê? Porque todos os ratos são iguais. Nesse tipo de pesquisa científica não pode haver margem de dúvida. É por isso que todos os ratos são iguaizinhos, por assim dizer. Todos eles têm a mesma pressão sanguínea, a mesma dieta, o mesmo peso, o mesmo índice de massa corpórea. Quer ver um exemplo? Vocês sabiam, por exemplo, que o Dorflex, que é um remédio para dor de cabeça que eu tomo muito, você sabia que o Dorflex não pode ser tomado por pessoas que têm glaucoma? Glaucoma, sabe? Aquela doença que aumenta a pressão ocular. Por quê? Porque o Dorflex causa isso, aumenta a pressão ocular e a pressão sanguínea. E uma pessoa que tem glaucoma, se tomar Dorflex, ela pode ter vasos dos olhos estourados. Agora, como é que sabem disso? É porque um belo dia um cara com glaucoma foi usado como cobaia e deram o Dorflex para ele? É claro que não. Esses efeitos colaterais a gente descobre exatamente porque a gente testa em animais. Em ratos, por exemplo. A gente vê que dando aquele medicamento para o rato, o Dorflex, a pressão sanguínea dele vai aumentar, a pressão ocular dele vai aumentar. E assim a gente chega à conclusão de que uma pessoa que tem glaucoma não pode tomar Dorflex. É exatamente por isso que é importante você saber trabalhar com as variáveis e controlar as variáveis. Tanto as variáveis quantitativas, que no caso são, sei lá, 30, 50, 100, 200 ratos, quanto as variáveis qualitativas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido participar dessa discussão de uma forma satisfatória para todos vocês. Pirula, você me jogou uma bomba, hein, meu filho? Então é isso. Um grande abraço para todos. Até mais. Tchau.